Fala galerinha, tudo certinho? Bem-vindo ao canal Enfermagem Nua e Crua. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Hoje, galera, eu quero trazer um tema para vocês que eu acho muito legal, mas é de uma forma bem diferente, tá? Nós vamos conhecer aí o choque hipovolêmico, tá? Do tipo hemorrágico. Ah, mas tem mais de algum tipo de choque hipovolêmico? Não, tem sim. Mas eu vou falar hoje sobre o tipo hemorrágico. Certo? Quer saber como é que funciona? Eu trouxe um quadrinho para vocês aqui, ó, muito legal, para vocês verem como o corpo responde com a perda sanguínea. É muito legal. Quer aprender? Quer conhecer? Então, assista o vídeo. É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixa um joinha aí que ajuda o canal a crescer, tá bom? O canal vem crescendo de uma forma muito legal, tô muito feliz. Apareça nas nossas redes sociais aí, Nua e Crua Enfermagem, lá no Instagram, tem sempre coisa legal lá também. Galera, então é o seguinte, o que nós temos aí? O choque hipovolêmico. O que é hipovolêmico? Hipo é baixo, volêmico é volemia, é volume, são líquidos, tá? Então, por exemplo, numa grande queimadura, nós temos um choque hipovolêmico por perda de líquidos. É um exemplo, tá? E também nós temos um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, ou seja, perda sanguínea. Eu quero falar para vocês como é que o nosso organismo responde a uma situação como essa. Como é que a gente pode perder sangue? Gente, de N maneiras, N maneiras. Ele pode ser um choque hemorrágico interno, tá? Pode ser uma amputação, pode ser perdas sanguíneas, às vezes imperceptíveis, acaba saindo em fezes, um pouco na urina, sabe? A pessoa tem sangramentos aí, podendo ser úlcera digestiva, algum problema na região do intestino, enfim, tem diversas formas que você pode perder esse tipo sanguíneo. Mas o que acontece? Com a perda sanguínea, o teu corpo começa a responder diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Então vamos lá, galera. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, tá? Para nós poder fazer todo o entendimento numa tacada só. Vou dar um exemplo. A pessoa acabou cortando aqui a artéria radial, tá? Enfim, num acidente ou qualquer coisa que aconteceu aí. Ela cortou. No momento que corta a artéria radial, gente, o que o nosso organismo faz? Inicialmente, a musculatura tanto ali da artéria como da musculatura, dos tecidos adjacentes, o que eles fazem? Uma vasoconstrição local, certo? Faz a vasoconstrição. Cortou, ela faz a vasoconstrição. Para quê? Para evitar que sangre, tá? Mas o corte foi profundo, tá? E continua sangrando. Qual é o próximo passo? A agregação plaquetária, as plaquetas começam a se juntar, certo? Tudo isso, gente, através de processos químicos que acontecem ali, tá? Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre agregação plaquetária, tá? E a parte de coagulação sanguínea também. Mas, basicamente, o que é? As plaquetas começam a se juntar e se aglomerar ali, tentando tapar ali aquele corte que teve. Mas isso é questões de segundos e não está conseguindo. A partir que passa 40, 50 segundos e não consegue, começa a ter resposta coagulativa, tá? Então, começa a ocorrer um processo de coagulação local, mas o corte foi muito profundo, tá? E começa a sangrar, tá? Então, o que acontece? Nós no nosso corpo aí, em média, tá? Depende muito do indivíduo maior, quanto maior, mais quantidade de sangue, quanto menor, um pouquinho menos de sangue, mas é uma média de 5 litros, tá? E esse cálculo dessa tabela que foi feita é em 5 litros, tá? 5 litros de sangue no nosso corpo. O que acontece? Aqui eu tenho uma perda volêmica em porcentagem e aqui em ml, mas é a mesma coisa, tá? Referenciando aos 5 litros, tá? Então o que acontece? No estágio 1, a pessoa tem uma perda sanguínea de menos que 15%, tá? Ou seja, 750 ml, tá? Até 750 ml. Isso aí praticamente é uma doação sanguínea,
tá? A pessoa foi lá, doou sangue, um pouquinho mais ali, tá? Perdeu ali em torno de 750 ml. O que o nosso corpo, o que acontece lá, tá? Ó, a nossa frequência cardíaca é menos que 100, tá normal, tá? A pressão arterial, normal ainda, tá? O organismo não consegue entender que isso é uma gravidade, que ocorre uma gravidade ali. Frequência respiratória também normal. O enchimento capilar. O que é o enchimento capilar? É quando você pressiona, tá, a região distal aqui do dedo, pressiona durante 10 segundos e solta. Quando tu solta, quer ver? Não sei se você consegue observar ali, ó. Pressionei, tá? Eu deixo uns 10 segundos aqui. Quando eu solto, olha como ele volta a coloração normal. Esse voltar da coloração tem que ser em menos de 2 segundos, tá? Beleza, então esse é o enchimento capilar normal. Nível de ansiedade. Uma ansiedade discreta. Por quê? Por exemplo, tu vai doar um sangue e tu já fica apreensivo, tu tá com uma certa ansiedade, mas é bem pouquinho, tá? Como é que é a minha reposição volêmica? Como é que eu posso repor isso aqui? Cristalóides, tá? Ou seja, o que são os cristalóides? São aquelas soluções hipotônica, isotônica, hipertônica, tá? Que ela tem um peso molecular menor, é mais fácil, né, o aumento de volume aqui, tá? É cristalóides, certo? Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre os cristalóides, os coloides, tá bom? Beleza, então, em grau 1, gente, é bem tranquilo. O que acontece? Aquele meu sangue continuou saindo, tá? E esse porcentagem aumentou. Quando eu tenho uma perda volêmica de 15 a 30%, tá? Que dá em torno de 750 a 1.500 ml, tá? O que o meu organismo começa a fazer? Ele começa a interpretar o que? Opa, pera aí, eu tô mandando sangue, mas não tá voltando. O que está acontecendo? Então foi o seguinte, eu vou tirar esse sangue da periferia, tá? O sangue começa a diminuir na periferia, tanto é que tu começa a ficar um pouquinho mais cianótico nas mãos. Por quê? Porque o sangue vai para a caixa torácica, tá? Ela vai para os órgãos mais importantes, que é pulmão, coração, rim, fígado, aquela galerinha ali, certo? Então, o que acontece? A minha frequência cardíaca ela dá uma leve subidinha, tá? Porque ela começa, opa, peraí, vou mandar um pouquinho mais de sangue lá, porque tá faltando, vamos ver o que tá acontecendo. E começa a mandar um pouquinho, mas a minha pressão não altera. Por quê? Porque eu tenho uma compensação na frequência cardíaca, tá? Quando eu mando pressão, a pressão serve para enviar o sangue em todas as regiões, tá? Se a minha pressão está normal ali, mas o sangue não está chegando, eu aumento a frequência, então eu estou aumentando a frequência de sangue indo. Tum, 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 certo? Aquela onda começa a ir mais rápida. Aumentou um pouquinho, tá? Frequência respiratória aumenta um pouco, tá? Pelo fato de que, o que acontece? A hemácia, quando começa a diminuir, lembrando que a hemácia que é o que leva o oxigênio para todos os tecidos. No momento que ela começa a diminuir, o meu organismo entende, opa, mas não tá faltando oxigênio aí, eu vou respirar um pouco mais para mandar esse oxigênio para todo mundo, tá? Ele interpreta dessa forma, tá? Meu enchimento capilar já começa a ter problema, tá? Começa a ficar maior que 2 segundos. Lembrando que eu falei que o nosso organismo manda sair o sangue da periferia e vir para a região central, tá? Porque ele tá vendo que tá começando a ter um problema. Certo? A minha ansiedade já começa a ser mais branda, certo? Reposição volêmica continua sendo com cristalóides. Soro fisiológico, um Ringer, de preferência é Ringer, tá? Que ele faz lá o sistema tampão. Beleza? Vamos para o grau 3, galera. Grau 3, o que acontece? De 30% a 40%. Imagina, 40% é quase a metade da quantidade sanguínea que tu tem, certo? Que vai, ó, de 1.500 a 2.000 ml. 2 litros de sangue tu perdeu. Tu tem mais quanto? 3 ali. Então, a coisa começa a complicar, certo? Ó, minha frequência cardíaca começa a aumentar e a minha pressão cair. Por que minha pressão cair? Porque eu não posso mandar pressão, porque se eu mandar pressão ele vai sair lá, naquele local. Certo? Então a minha pressão vai começar a cair e minha frequência cardíaca vai aumentar, tentando compensar essa queda da pressão, tá? Então o pulso fica bem fraquinho, tá? Filiforme ali bem fraquinho, tá? E
frequência cardíaca elevada. Frequência respiratória também. Por quê? Se eu estou tendo menos hemácia, menos hemoglobina, menos quantidades de aporte de O2 para todo o corpo. Então, eu começo a respirar mais, tanto para buscar oxigênio como eliminar CO2, porque se está chegando pouca perfusão, os tecidos que estão lá estão começando a reter CO2, então ele precisa eliminar isso aí, tá? Meu enchimento capilar acima de 2 segundos e eu já não fico mais ansioso, eu começo a ter confusão, tá? Eu começo a ficar fora do ar aí, certo? Cristalóides e sangue, tá? A minha reposição volêmica é cristalóides e sangue. Gente, aqui é uma linha muito grave, tá? Daqui pra lá, certo? Que nem diz, é só ladeira abaixo, tá? Grau 4 é grave mesmo, gravíssimo, maior que 40%, maior que 2.000 ml, certo? Frequência cardíaca acima de 140, tá? A minha pressão inaudível praticamente, tá? Tu não consegue nem auscultar mais. Frequência respiratória, tu não consegue nem observar os movimentos respiratórios, tá? Enchimento capilar, já tá aqui se anosando já, tá? Confusão e letargia, tá? Letargia por quê? Porque diminui toda a parte metabólica do organismo, concentrando somente esses restantes de sangue na região que vai comandar o teu corpo, né? Que é cérebro, coração, pulmão, rim e tal. O cérebro já pode ver que ele já está letárgico, a quantidade de sangue que vai para o cérebro já é bem menor, né? Cristalóides e sangue é a reposição volêmica, tá? Então, gente, esse quadro aqui mostra para vocês qual o grau que o paciente se encontra numa perda sanguínea, tá? Num choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, tá? Nós estamos falando de sangue aqui. E para nós finalizar, já que você ficou até o final desse vídeo, eu vou falar para vocês como é que tem umas dicas aí que o pessoal fala, e eu vou falar para vocês agora. Você está numa situação de emergência, tá? Tá lá, tu não tá conseguindo mais auscultar aqui, ó, a pressão arterial. Você foi no pulso, tá? E o pulso tá inaudível. Então, subentende-se que a pressão arterial está menos que 90 de sistólica, tá? Subentende-se, tá? É uma jogada que o pessoal utiliza aí, tá? Para ter uma noção. Beleza. Então você foi lá na artéria femoral, tá? Lá na inguinal, artéria femoral, sentiu o pulso femoral lá, e daí, se ele estiver presente, subentende-se que está numa sistólica de 60 a 90. Mas, se ele estiver ausente, subentende-se que a sistólica está menor que 60, tá? Então, gente, é um parâmetro, uma ideia que você pode ter aí para ter uma pressão aí, certo? Sistólica, né? Um valor sistólico de pressão aí para ter uma base onde anda a pressão desse paciente, tá? Isso aí o pessoal utiliza muito aí, tá? Em resgates, tá? Porque muitas vezes em resgate não tem como o cara tá ali auscultando, botar esteto e tal. Então, eles utilizam essa técnica para ter uma noção aí de como anda a pressão do paciente. Isso, claro, em pacientes que têm uma gravidade relacionados a choques aí hemorrágicos, tá? De grande porte. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por ficarem até o final. Se inscreva, compartilhe, comente, deixe um joinha aí. Vá no meu Instagram, tá muito legal. Apareça lá, gente. Será um prazer lá. Coloca aí embaixo comentários. Até o próximo vídeo. Os!